Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a vocês à nossa aula de número 77 de língua portuguesa para o 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os tipos de sujeito e os objetivos para a nossa aula são reconhecer os tipos de sujeito lá nas orações, nas frases, e reconhecer também as orações sem sujeito dentre as outras orações que terão os sujeitos ali, tá? Peço que vocês separem o material para a nossa aula, peguem o caderno de vocês, abram lá na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para vocês anotarem, né, o conteúdo, que vocês tenham essas anotações lá para ajudar vocês a fazer a atividade, beleza? Muito bem. Então, primeiramente, a professora gostaria de ressaltar o seguinte, que nós já estudamos nas aulas anteriores sobre os tipos de sujeito. E lá nas aulas anteriores, nós fizemos uma aula para cada tipo de sujeito, com bastante calma, com bastante exemplo, com bastante detalhe, né? Nós fizemos uma aula só para o sujeito simples, outra só para o composto, para o desinencial, para o indeterminado e mais uma aula apenas para orações sem sujeito. Aula por aula, bem certinho. E hoje o que nós teremos de desafio? Olhar tudo e fazer atividade sobre tudo junto no mesmo exercício. Vamos lá? Desafio, né? Então vamos rapidinho revisar cada um dos tipos de sujeito. O sujeito simples é aquele que vai ter apenas um núcleo. E que é núcleo, professora? Tá? É a parte mais importante, a palavra mais significativa de um sujeito que é composto por mais de uma palavra. E se o sujeito tiver uma palavra só, essa palavrinha será o núcleo. Vamos ver na prática? Os jogadores do time do 7º ano são bons. São bons? São, né? Então, vamos achar o sujeito. O que é que nós fazemos mesmo? Achamos o verbo e perguntamos quem ou o que. Beleza? Vamos achar o verbo. São é o verbo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, eles são. É o verbo. Quem são? O que é que são? Os jogadores do time do 7º ano. Tudo isso aqui, pessoal, é o sujeito. Todo esse trecho. Os jogadores do time do 7º ano é o sujeito. Notem que o nosso sujeito tem uma porção de palavras, né? Não é uma palavra só. Qual é a palavra mais importante, mais significativa desse sujeito? Jogadores. Então, esta palavrinha é o núcleo. Se o sujeito tem só um núcleo, ele é sujeito simples. Beleza? Anotado? E o sujeito composto? Ele tem mais de um núcleo, tem 2 ou mais núcleos. Olhem só. Eu, você e meus primos estudávamos na mesma classe. Vamos achar o sujeito. Achamos o verbo, perguntamos quem ou o que. Vamos lá? Estudávamos é o verbo. Quem estudávamos? Eu, você e meus primos. Esse trecho aqui é o meu sujeito, que eu deixei aqui embaixo separado. Qual é o núcleo? Quais são os núcleos? Eu tenho 3 núcleos. 3 palavras importantes desse sujeito. Eu, você, primos. Então, eu tenho um sujeito composto por 3 núcleos. Portanto, eu tenho um sujeito composto. E agora uma observação importante, pessoal. Não é o tamanho do sujeito, pessoal, que vai indicar se ele é simples ou composto. Não é o tamanho, é a quantidade de núcleos. O que a gente vê às vezes, né? O pessoal vai fazer atividade lá, o sujeito é bem grandão, deve ser composto. Nada de deve. Analisa quantos núcleos que possui. Vejam que aqui, ó, esse sujeito composto, o tamanho dele é menorzinho do que esse aqui que era simples. Olha o tamanho dele, né? Então, não é o tamanho do sujeito, não é a quantidade de palavras que compõem o sujeito que faz dele simples ou composto. É a quantidade do quê? De núcleos. E o que é um núcleo? É a palavra mais importante,
mais significativa de um sujeito. Tem um núcleo, sujeito simples. Tem mais que um, sujeito composto. Beleza? E o sujeito desinencial? O que é esse sujeito? É aquele que não, ó, o não aqui em negrito, ele não está escrito na frase, na oração. Não está escrito. Mas eu posso localizá-lo, eu posso encontrá-lo através da desinência do verbo. Nós já tivemos aula sobre radical do verbo, vogal temática do verbo, desinência do verbo. O que é desinência do verbo? É aquele finalzinho do verbo, né, depois da vogal temática, que vai indicar para mim o tempo, o modo, a pessoa, o número, né, do verbo. Então, é através da desinência que eu vou achar o sujeito. Vou mostrar para vocês. Estamos muito orgulhosos de você. O que eu faço para achar um sujeito? Acho o verbo e pergunto quem ou o que, certo? Onde está o verbo? Estamos. Estamos é o verbo. Quem estamos? Nós. Como é que eu sei que é nós? Através do verbo estamos, porque é nós estamos. Aonde está a desinência? O amos aqui, ó. Porque vamos supor que fosse eu, seria como? Eu estou. O radical do e até no t vai ficar igual, vai mudar a desinência do verbo. É a desinência que tem a função de indicar o sujeito desinencial. Beleza? Muito bem. Tá? E o sujeito indeterminado? O que é uma coisa indeterminada? Que eu não sei quem é e não sei o que é, né? É exatamente isso. O sujeito indeterminado é aquele que, mesmo existindo na frase, não se pode determinar com exatidão, nem pelo contexto e nem pela terminação do verbo quem é. O que é determinar com exatidão? Com certeza, né? Olhem só, telefonaram para Paulo ontem à noite. Onde está o verbo? Telefonaram. Quem telefonaram? Vocês sabem me dizer quem? Eles, professora. Eles. Sabe quem é eles? Não tem como precisar com exatidão quem é que ligou para Paulo. Paulo vai chegar assim para você dizer, mas quem ligou? Não sei. Telefonaram, mas eu não sei quem é. Estão vendo? Eu consigo achar o sujeito, mas eu não consigo determinar com exatidão quem é que praticou a ação de telefonar para o Paulo. É um sujeito indeterminado, beleza? Alguém ligou para ele. Quem? Não se sabe, né? E a oração sem sujeito acontece quando? Em várias situações, né? Então, o que é uma oração sem sujeito? É aquela que apresenta verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Eles não se referem, né, a sujeitos. Olhem só os exemplos. Há outras questões importantes. Onde está o verbo? Do verbo haver, de existir. Choveu durante o domingo todo. Qual é o verbo? Choveu. Mais um do verbo haver. Há dias meu cão não é visto. São verbos impessoais. Vamos entender por quê. Então, primeiramente, vejam que eu tenho dois verbos em destaque, que o a se repete, né? O verbo a, do verbo haver, e o verbo choveu, do verbo chover. Note que esses verbos não são determinados por um termo específico da oração. Vamos entender melhor. Olha só o que aconteceu aqui, ó, no estamos. O estamos se referia a quem? A nós. Nós é uma pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Telefonaram. Se refere a quem? Eles. Refere-se a uma pessoa do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o a? O a se refere a qual pessoa de discurso? Nenhuma? É um verbo impessoal. Entenderam? Assim, né? O que acontece daí? Ele não está flexionado em número e nem a pessoa, né? Ele não se refere a eu, tu, ele, nós, vós, eles, nada disso. E nem a número, plural, singular, né? Não tem. Dessa forma, o foco da oração, o foco do enunciado é a ação do verbo, a ação de existir,
outras questões, a ação de chover e a ação de haver um tempo no qual o meu cão não é visto, né? Então, o foco está na ação do verbo e não no sujeito, beleza? E dessa forma eu tenho uma oração sem sujeito, ok? Algumas dicas importantes que vocês podem anotar, né? Como é que eu faço para descobrir que a ação é sem sujeito? Bem tranquilo. Nós vamos ter uma oração sem sujeito nessa situação, por exemplo. Quando eu tenho o verbo ser, o verbo estar, o verbo fazer e o verbo haver, indicando tempo ou fenômeno natural. Percebam que aqui ó, o a é do verbo haver. Mas o choveu, prof. Já chegamos lá, tá? Então, se eu tenho o verbo ser, estar, fazer e haver, indicando tempo ou fenômeno natural, eu tenho uma oração sem sujeito. Olhem só. Faz tempo que isso aconteceu. Esse faz é do verbo fazer. Está indicando tempo, não está? Quando eu digo faz tempo que isso aconteceu, está indicando tempo, né? São 5 horas agora. O são é do verbo ser. Eu sou, tu és, eles ou elas são. Né? Está indicando tempo. Está frio neste ano. O estar é do verbo estar. Está frio nesse ano indica o quê? Tempo ou fenômeno natural? Fenômeno natural. Entenderam? Há pessoas na sua frente. O a é do verbo haver, está indicando o tempo, o momento em que tem pessoas ali na sua frente. Então, se eu tiver o verbo ser, estar, fazer e haver, indicando o tempo, o fenômeno natural, eu tenho uma oração sem sujeito, porque o verbo é impessoal, ele não se refere a nenhuma pessoa no discurso. A ênfase não está no sujeito, está na ação do verbo, ok? Aonde mais eu tenho oração sem sujeito? Com o verbo haver, sempre no sentido de existência. Lembra que eu falei para vocês que eu posso trocar pelo verbo existir, que é igual a existir? Só fazer a troca, olhem só. Havia tanto para dizer, sentido de existência ou, esqueci de citar, acontecimento. Havia tanto a dizer é um acontecimento, né? Um fato que aconteceu ali. Agora, há pessoas interessadas no projeto, é de sentido de existência, porque eu posso trocar pelo verbo existir. Existem pessoas interessadas no projeto. Deu para trocar? Deu, né? Haverá jogo na quinta-feira, no sentido de existência novamente. Então, aí eu tenho oração sem sujeito. Beleza? Terceira situação. Lembram do choveu que eu falei que eu já chegava lá? Cheguei. Vou ter oração sem sujeito com verbos que indicam o quê? Fenômenos da natureza. Choveu a tarde toda, já amanheceu. Onde está o verbo? Choveu, amanheceu, nevou, trovejou, escureceu, ventou, relampejou. Claro que eu posso ter esses verbos conjugados, né? Não precisa ser sempre terminado em ou no final, né? Eles podem estar conjugados com outras pessoas e outros tempos verbais, beleza? Então, se eu tenho verbos que indicam fenômenos da natureza, eu vou ter uma oração sem sujeito, beleza? E agora, é comum, às vezes o estudante, né, a pessoa que está fazendo atividade, trocar oração sem sujeito e confundir, né, ou trocar por sujeito indeterminado. Né? Então, como é que eu sei a diferença de uma oração sem sujeito e de uma oração com sujeito indeterminado? Por que que isso acontece? Porque nessas duas situações o sujeito não aparece. Quando o sujeito é indeterminado, ele também não está escrito na frase, na oração. Parece que é uma oração sem sujeito, né? Mas nós vamos aprender a diferenciar essas duas situações, tá? Então, nós precisamos saber o seguinte, que as orações com sujeito indeterminado, elas têm os verbos conjugados na terceira pessoa do plural, eles ou elas. E lembram que na oração sem sujeito o verbo é o quê? Impessoal.
ao, não tenho relação com nenhuma pessoa do discurso eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então essa já é a primeira diferença. Olhem só o exemplo, procurar o meu cachorro por todos os lugares. Lembra que eu falei que ele sumiu? Olha só, onde é que está aqui? Não sei mais, agora depois vocês voltam lá e procuram, que eu falei que há dias que não viram o meu cão, né, sumiu. Então aqui eu fiz o seguinte, eu fiz uma frase, né, pensando nesse assunto. Procurar o meu cachorro por todos os lugares, já que ele sumiu, né, há dias que não o vejo. Então o que aconteceu aqui? Vamos achar o verbo? Procuraram é um sujeito indeterminado, que quem que procurou? Eu não sei. É eles ou elas, mas quem é esse eles ou elas? Eu não sei, de novo, né? Mas esse eles ou elas não estava escrito na oração. Então é isso que eu falei para vocês. É comum fazer a troca porque a oração sem sujeito não tem sujeito, porque ele não existe. O sujeito indeterminado, ele não está escrito, eu consigo identificá-lo? Sim, mas eu não consigo indicar com precisão quem é. Perceberam a diferença? Eu não sei quem é o eles e o elas. Eu achei o sujeito, mas eu não sei quem é. Ok? Então, novamente, né? Já na oração sem sujeito, o sujeito nem aparece, né? Porque ele não existe. E nesses casos, os verbos são o quê? Que a prof já disse? Impessoais. E eles são sempre conjugados na terceira pessoa, só que do singular. Ele ou ela, tá? Olhem só. Ele ou ela havia, ele ou ela há, ele ou ela haverá, né? Mas não é sujeito. E aqui no sujeito indeterminado, eles ou elas procuraram, ok? Exemplo, está bem quente neste verão. Primeira coisa, né? Eu já vou olhar que aqui o verbo está bem quente nesse verão. O verbo está não se refere a nenhuma pessoa do sujeito, né? Ele é impessoal, ele ou ela está, mas eu sei quem que é esse ele ou ela que está, não tem sujeito, tá? O verbo é impessoal e ele se refere à terceira pessoa. Também indica uma ação da natureza, o calor. Oração sem sujeito, ok? E aqui, pessoal, se vocês querem revisar e ver novamente, né, os tipos de sujeito, eu deixei a relação das aulas, vocês podem acessar. Então, lá na aula 40 do 7º ano, vocês vão ver especificamente só o sujeito simples e o composto. Ficou com dúvida, com dificuldade, pode voltar lá. Na 42 é apenas o sujeito desinencial. Na 43 é só oração sem sujeito. E na 56 é somente aula sobre sujeito indeterminado. É aquilo que eu falei para vocês. Aqui na aula de hoje, o objetivo é fazer o quê? Juntar tudo e ver se vocês conseguiram compreender isso aqui que nós já estudamos separado, fazendo uma atividade com tudo junto, tá bom? Se precisar, vocês voltam lá, combinado? Beleza. Nós vamos finalizando a aula, eu agradeço a atenção de vocês e não esqueçam, né? Tem sempre atividade para vocês fazerem sobre o conteúdo que nós vimos hoje, beleza? Muito obrigada, até mais, pessoal. Tchau, tchau.